Olá, boa noite, meus alunos do Seminário Teológico Presbiteriano Reformado aqui na cidade de Campos do Goytacazes. Nesta aula será uma aula, como vocês estão vendo, diferenciada, tentando aproveitar o máximo da tecnologia, para que vocês não percam o ritmo, não percam o foco, porque queremos dar continuidade nessa semana, que não vamos ter aula presencial, mas que Deus esteja abençoando a vida de vocês, para que recebam esta aula e sejam grandemente edificados, fortalecidos, né, através da aula sobre os símbolos de fé, em que nós estamos tratando a respeito da Confissão de Fé de Westminster. E como estudamos na sexta-feira passada, nós abordamos a doutrina da vocação eficaz, quando tratamos do capítulo 10. Hoje nós vamos abordar o capítulo 11. E no 11 nós vamos tratar da doutrina da justificação. E vocês vão entender no sentido de que quanta polêmica, por ser tão complexa a doutrina, e passam séculos, mas ainda permanecem os debates a respeito de uma doutrina que todos nós sabemos que é uma doutrina bíblica, faz parte da revelação de nosso Deus, através do Espírito Santo, a todos aqueles que entendem a Escritura Sagrada. Então nós vamos começar lendo, para tratar sobre a doutrina da justificação, o texto do apóstolo Paulo, escrevendo uma epístola aos Romanos, a igreja lá em Roma, no terceiro capítulo, nos versículos 21 e 22, que diz assim: agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Romanos 3, versos 21 e 22. Então, queridos alunos, tendo considerado os debates em torno da doutrina da justificação, bem como o contexto no qual a Assembleia convocada pelo Parlamento estava inserida, este capítulo se propõe a fazer uma análise da definição final do assunto em questão na Confissão de Fé de Westminster. O fato da elaboração da Confissão de Fé de Westminster estar muitos séculos distantes da atualidade leva muitos a pensarem que a ortodoxia presente na mesma foi obtida sem labor, ou seja, sem nenhum desafio, sem trabalho, sem lutas. Pelo contrário, foram muitas. Entretanto, é fundamental que se tenha em mente que o resultado do trabalho daqueles 151 homens convocados, eruditos e piedosos, como vimos em outras matérias aqui do curso, esses homens, esse trabalho se deu, através desses homens, em meio a desafios internos e externos. E vamos ter a oportunidade de ver agora como sugeriu Samuel Logan. Olha o que ele diz, abre aspas: enquanto muitos líderes eclesiásticos daqueles dias estavam reunidos nas 1163 sessões da Assembleia de Westminster, muitas seitas cresciam nas igrejas das quais seus teólogos estavam ausentes. Fecha aspas. Além dos desafios gerados pela seriedade das tarefas propostas, da excelência do objetivo almejado com as reuniões, havia ainda expressões externas advindas da heterodoxia presente nas comunidades de muitos desses homens queridos, que eram piedosos e homens também ortodoxos. Por essa razão, o conteúdo da Confissão de Fé de Westminster é fruto da interpretação das verdades bíblicas, analisadas à luz do contexto do qual os teólogos estavam inseridos. Cada uma das 6 sessões do 11º capítulo da Confissão de Fé de Westminster guarda, assim, relação com a exposição bíblica e com os desafios do contexto no qual se encontrava, fatos que serão percebidos a partir da exposição das mesmas, como veremos agora na sessão 1ª, que diz: os que Deus chama eficazmente
também livremente justifica. Esta justificação não consiste em Deus infundir neles a justiça, mas em perdoar os seus pecados, em considerar e aceitar as suas pessoas como justas. Deus não os justifica em razão de qualquer coisa neles operada ou por eles feita, mas somente em consideração da obra de Cristo, não lhes imputando como justiça a própria fé, o ato de crer ou qualquer outro ato de obediência evangélica, mas imputando-lhes a obediência, isso, e também a satisfação de Cristo, quando eles o recebem e se firmam nele pela fé, que não tem de si mesmos, mas que é dom de Deus. Dom de Deus. Portanto, queridos alunos, a primeira sessão deste capítulo trata ainda de um ponto de discussão entre protestantes e católicos. Conquanto entre os protestantes houvesse divergência acerca de elementos secundários concernentes a esta doutrina, todos caminhavam sobre o mesmo fundamento. Abre aspas. Justificação definida como uma declaração forense de que o pecador é justo. Deliberada e sistemática distinção feita entre justificação e santificação. E justitia, um termo latino, aliena de Cristo como a justiça justificadora, externa ao homem e imputada a ele. Fecha aspas. Tais definições, queridos, são definições básicas. Foram foco de discussão no século que antecedeu o da elaboração da Confissão de Fé de Westminster, quando protestantes e católicos expunham seus pontos de vista sobre a referente doutrina. Se, por um lado, os protestantes defendiam as bases expostas nessa sessão, ratificadas pelas supracitadas palavras de McGrath, os católicos advogavam uma justificação infusa, não forense, e que se confundia com a santificação. Segundo o teólogo Roger, ele diz o seguinte: os romanistas usam o termo justificação num sentido vago, muito vago e geral, como que incluindo imediatamente o perdão dos pecados e a infusão da graça. Os socinianos, bem como os que ensinam, e ensinavam também a teoria da influência moral da expiação, consideram a justificação no mesmo sentido de santificação. Isto é, tornar uma pessoa pessoalmente santa. O verdadeiro sentido de justificação, expresso supra, consiste quando tomada em sua conexão com a fé, num grande princípio central da reforma, realçada e triunfantemente defendido por Martinho Lutero. Como vocês estão podendo observar, não é tão fácil, olhando para esses debates, olhando para essa complexidade, como nós estamos vendo, dos debates da doutrina da justificação. Mas é mistério, todavia, destacar que, mesmo tendo sido este um ponto nevrálgico da discussão entre católicos e protestantes, alguns aspectos desta primeira sessão indicam defesa dos teólogos de Westminster contra posições heterodoxas também entre protestantes. Os padrões da Confissão de Fé de Westminster refutam ainda, no supracitado parágrafo sobre justificação, entendimentos arminianos e neonomistas de justificação, como afirma Shaw, que diz o seguinte: arminianos sustentam que a fé por ela mesma, ou o ato de crer, são aceitos como a justiça justificadora. Neonomistas alegam que, quando não podemos cumprir a perfeita obediência que a lei demanda, Deus se agradou de, pelo sacrifício de Cristo, nos dar uma nova lei, mediante a qual, em sincera obediência, arrependimento e fé, nós somos aceitos como justos. Vejamos a posição reformada. Contudo, tal
qual exposta na primeira sessão é a de que, além de ser um ato judicial, ela propõe, ou melhor dizendo, ela provém da imputação da justiça do representante dos eleitos, Cristo Jesus. Ele é o representante, no caso, dos eleitos. Calvino sumaria seu pensamento sobre a referente doutrina da seguinte forma: em suma, importa concluir que o homem não pode atribuir a si mesmo nenhuma só gota de justiça, nem cometer sacrilégio, pois ao fazê-lo é diminuir e rebaixar a glória da justiça de Deus. Agora, queridos, se desejarmos descobrir como a consciência pode ter repouso e regozijo diante de Deus, não encontraremos outro meio senão no fato de que Ele nos confere justiça por sua benignidade gratuita. Isso é maravilhoso quando compreendemos a doutrina da justificação, não baseada pelos conceitos arminianos ou neonomistas, mas sim pelo princípio de fé ou da teologia reformada, como vimos aqui na colocação do reformador João Calvino. Estabelecido o pilar protestante sobre a doutrina da justificação, a saber, estas verdades essenciais que distinguem os reformadores e seus sucessores dos romanos, bem como de algumas heresias, podemos assim dizer, intraprotestantismo, concernente às questões básicas do conceito em questão, é possível passar para as próximas sessões deste capítulo, do capítulo, no caso, 11, em que nós estamos tratando sobre a justificação. À medida que as mesmas avançam, mais claro fica a sua ligação com os debates entre os protestantes no século XVII, mencionados no segundo capítulo deste trabalho. Então nós darmos uma pequena pausa, mas a seguir voltaremos para tratar ainda sobre a doutrina da justificação no capítulo 11. Agora veremos daqui a pouco na sessão de número 2, amados irmãos alunos.